Olá, eu sou o professor Rafael, professor de Biologia do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o reino Animalia. Na verdade, nós vamos fazer uma introdução a esse reino e conhecer um pouco das características desse grupo de seres vivos, né? Bem, para isso eu vou apresentar os objetivos dessa aula, que são conhecer as principais características dos animais e suas relações com os ambientes em que vivem, compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. E aí, nesse objetivo, nós vamos tentar trabalhar de que forma que os seres vivos eles evoluíram e de que maneira que isso está associado com o ambiente em que eles vivem, tá? E aí vocês vão observar que algumas características estão assim bem relacionadas com o ambiente onde esses animais são encontrados. Depois, associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros. É o que eu acabei de comentar com vocês. Esses dois últimos objetivos, eles se complementam, tá? Mas vamos lá, olha só. Primeiro a gente vai fazer uma introdução básica, né? Aqui, nessa foto, nessa imagem que eu coloquei para vocês, tem aí mostrando um pouco da diversidade, é bem um pouco mesmo da diversidade desse reino. Se eu perguntar para você quais animais você conhece, você vai me listar um monte de animais, né? E é interessante a gente entender de que forma que eles estão distribuídos. Como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem aqui uma estrela do mar, por exemplo, que ela vive geralmente fixada em algum lugar, né, para se movimentar. Ela tem pequenos pés, né, entre aspas, embaixo do seu corpo, no qual elas conseguem se movimentar. Aqui, por exemplo, a gente tem um tigre, né, que vive em ambiente terrestre, e aí você consegue, a gente consegue ver em filmes, em documentários, como eles vivem. Aqui nós temos, por exemplo, um pássaro, né, um animal aéreo, e esse animal aéreo, a gente consegue perceber que ele tem adaptações para viver nesses ambientes, né? Por exemplo, os ossos do corpo dele são mais leves, presença de penas e etc. Bem, o reino animal ele inclui organismos que estão distribuídos em cerca de 35 filos, ou seja, em cerca de 35 grupos a gente pode dividir os animais. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade, ou seja, o Brasil ele é rico em diversidade. Nós temos uma variedade de espécies animais que ainda nem foram descobertas ainda, né? Aos poucos os cientistas vão descobrindo, os biólogos vão estudando e descobrindo. Mas a gente é sim um país rico em biodiversidade. E a parte da biologia que vai estudar os animais é a zoologia. Zoo é animal. Logos, logia, estudo. Então a parte da biologia que estuda os animais é a zoologia. Bem, mas aí vem um questionamento. O que que faz com que você seja um animal? O que te faz ser um animal? Né? E aí a gente parte para as características típicas dos animais, que são: primeiro, são organismos multicelulares. Todos os animais terão muitas células, tá? Então todos são multicelulares, muitas células. Todos são eucariotos. O que significa isso? Que todos eles vão ter uma célula com núcleo. Obviamente que dentro do organismo do animal, você pode ter células sem núcleo, mas a maior parte das células vão ter núcleo. Então, eucarioto significa a presença de núcleo, a presença de membrana nuclear, célula com núcleo. E todos os animais também são heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento, eles precisam obter o alimento deles de outros seres vivos, né? E na maioria das vezes, os animais, eles obtêm o alimento por ingestão, eles ingerem o alimento. Na maioria das vezes, porque você vai ter animais que vão absorver os nutrientes, né? Ou que vão filtrar os nutrientes da água. Mas o que é para todo mundo, nenhum deles conseguem produzir o próprio alimento, diferente das plantas, por exemplo, que conseguem. Vamos lá. Com relação aos animais, a gente também tem que entender que eles têm diferentes hábitos alimentares. Então você, por exemplo, vai ter animais que matam outros para se alimentar, como você pode ver na imagem a onça pintada com um jacaré. Você tem, por exemplo, animais que são filtradores. Aqui é uma esponja, ó,
E a esponja ela filtra os nutrientes que tem presentes na água. Aqui, por exemplo, você tem um animal que é herbívoro, no caso a girafa, né? Herbívoro que se alimenta exclusivamente de plantas, tá? Aqui a onça é um animal carnívoro, se alimenta exclusivamente de carne. E no caso de nós, da espécie humana, a gente tem uma alimentação onívora, ou seja, nós temos uma alimentação variada. Bem, além de hábitos alimentares, os animais também se movimentam. A palavra animal, na verdade, ela vem do latim anima, que significa alma. E os povos antigos, essa palavra anima, de animal, ela está relacionada à vida, a movimento. Então, a palavra animal, ela tem essa origem relacionada a movimento, né? Relacionada à vida, à presença de vida. E aqui eu coloquei a imagenzinha do animal correndo aí para você entender. Mas tem alguns animais que não se movimentam, que é o caso das esponjas. As esponjas na vida adulta, elas não vão se movimentar, elas são sésseis, tá? Elas ficam fixas no lugar, geralmente uma rocha ou alguma coisa do tipo. Além do movimento, nós também temos que os animais conseguem perceber o ambiente. E eles vão perceber o ambiente por meio dos órgãos sensoriais, né? E esses órgãos sensoriais, eles vão permitir reconhecer o ambiente à sua volta, captar estímulos como luz, som e odores. E aí, professor, que órgãos sensoriais são esses? Você tem a pele, você tem a audição, você tem o paladar, o olfato. Então, são diferentes tipos de órgãos, como o nariz, né, a pele, que vão ajudar nessa percepção do ambiente. E por que isso é importante? Porque um animal, por exemplo, que consegue sentir o cheiro de um predador chegando, leão, por exemplo, eles exalam um cheiro muito forte. Então, dependendo da posição onde ele se encontra, o vento pode levar esse cheiro para a presa pode perceber a presença do leão e fugir. Então, os órgãos sensoriais, eles auxiliam exatamente nisso, na percepção do ambiente à volta, e isso ajuda o animal a sobreviver, né? Como exemplo que a gente tem com relação à presença desses órgãos sensoriais nos animais, é a presença do sistema nervoso. O sistema nervoso é ele que capta os sinais do ambiente e interpreta esses sinais. Bem, aqui tem um exemplo, ó, os peixes, eles têm essa linha lateral aqui, ó, e essa linha lateral, ela é cheia de células sensoriais, essa linhazinha branca que tem aqui, ó. E ela consegue perceber deslocamento na água. Então, quando algo mexe na água, o peixe consegue sentir as vibrações através dessa linha lateral. Além disso, você tem também como exemplo de animais que utilizam órgãos sensoriais com muita frequência, os morcegos. Os morcegos, eles vão se orientar durante o voo por meio de um sistema de radar que vai captar os ecos dos sons que ele próprio emite. Então, ele solta um som, e aí aqui, por exemplo, você tem uma presa do morcego, o som bate nesse animal e volta para o morcego. Então, ele sabe que ali tem um obstáculo ou um alimento para ele. Ele usa o eco para tentar perceber qual é o ambiente em que ele se encontra. Bem, e como os animais possuem algum tipo de armadura? No caso dos animais, a gente tem o esqueleto, né? O esqueleto ele funciona como uma sustentação, uma armadura para o animal. Ele vai fornecer, por exemplo, proteção para os órgãos vitais, como coração, pulmão, cérebro. Ele vai dar sustentação para o corpo do animal, porque os músculos eles se ligam diretamente nos ossos, né, do esqueleto. Além disso, eles atuam como alavancas, ou seja, permite o movimento do animal. Então, o esqueleto ele vai estar relacionado com a movimentação do animal também, né? E aí nós temos dois tipos que vocês vão precisar ficar lembrando disso depois. Nós temos aqueles animais que possuem um esqueleto interno, como a gente, por exemplo, e aí a gente passa a chamar esse esqueleto de endoesqueleto, porque está dentro do corpo. E nós temos também aqueles animais que vão ter uma estrutura protetora do lado de fora do corpo. Né? A casquinha do besouro, por exemplo, a gente chama de exoesqueleto. Exo significa fora. Então, o esqueleto para o lado de fora do corpo. Tá bom? Bem, e como que é a circulação de substâncias nos animais? E aí nós vamos falar o seguinte. Em animais como as esponjas e águas-vivas, a água do ambiente circula em cavidades internas
que banham a célula diretamente. Então, esses animais eles não vão ter um sistema circulatório como o nosso, com artérias, com veias, com arteríolas, com vasos sanguíneos. Eles não vão ter. Por quê? Porque eles têm cavidades, espaços dentro do corpo que têm contato direto com a água, diferente da gente, que tem todo um compartimento de órgãos, de sistemas dentro do nosso corpo que precisa dos vasos sanguíneos para levar os nutrientes e substâncias para as células. Então, ó, no caso das esponjas e das águas-vivas, elas não vão ter um sistema circulatório tão complexo quanto o nosso. E aí, em outros animais, o sistema circulatório vai ter um papel importante no transporte de nutrientes, gases e produtos que o seu corpo não vai mais utilizar. E aí nós temos dois tipos de circulação. Uma circulação de transporte aberto e uma circulação de transporte fechado. Qual que é a diferença entre as duas? No transporte fechado, o sangue só vai correr dentro de vasos sanguíneos. É o nosso caso, por exemplo. O nosso sangue ele só corre por dentro de vasos sanguíneos. Por isso que a gente fala que ele é fechado. O sistema de transporte aberto é aquele em que o sangue ele vai correr por dentro de vasos sanguíneos, mas em algum momento no corpo do animal ele é lançado para fora desses vasos sanguíneos, né? Em espaços dentro do corpo do animal, no caso do gafanhoto, por exemplo. Por isso que fala sistema de transporte aberto, porque ele corre por dentro de vasos, mas em determinado momento esse sangue sai dos vasos sanguíneos. Para o animal, isso, no caso do gafanhoto, isso não é ruim, porque ele tem um corpo pequeno, ele consegue fazer as substâncias circularem por dentro do seu corpo. E, para finalizar, a gente vai falar sobre as trocas gasosas, ou seja, a respiração. E aí nós temos 4 tipos principais de respiração, que são a respiração cutânea, a respiração pulmonar, a branquial e a traqueal. A cutânea é aquela que ocorre através da pele do animal. Então, a troca de gases do ambiente para o corpo do animal vai ser através da pele. Então, olha só, para que isso possa acontecer, a pele tem que estar úmida. Tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, em minhocas e anfíbios, sapo, perereca, rã. Esses animais, eles fazem a troca gasosa principalmente pela pele. No caso dos sapos, eles também têm a respiração pulmonar, que é a respiração através dos pulmões. Então, ó, a respiração cutânea através da pele, e a pele tem que estar úmida. Por isso que minhoca é encontrado, por exemplo, em ambiente úmido. Respiração pulmonar é aquela que acontece através dos pulmões, que é o nosso caso. A respiração branquial, ela é o principal tipo de respiração de animais aquáticos. Ela vai ocorrer através de brânquias, tá? Em alguns livros você conhece o nome guelras ou guelras, tá? As brânquias, elas são aqueles, os peixes, eles têm uma estrutura que fica, quando ele vai respirar, por exemplo, ele tem uma abertura próxima à cabeça dele que fica mexendo. As brânquias, elas ficam embaixo dessa estrutura óssea. O nome dessa estrutura é opérculo. E aí embaixo desse opérculo você tem as brânquias. Então, os animais aquáticos, quando falou aquático, automaticamente você pode associar com as brânquias, tá? Tem alguns animais que respiram por pulmões? Tem. Né? A baleia, por exemplo, é um animal que respira por pulmões. Vamos lá, respiração traqueal. E aí essa respiração traqueal ela é muito comum em insetos, principalmente. E aí nesse sistema a respiração acontece através da traqueia, que é um sistema de tubos fininhos, através do qual o ar entra e sai do corpo, porém sem ter contato com o sistema circulatório. É um sistema de tubos por onde o ar vai circular. Quando a gente for falar de cada grupo em específico, e aí eu mostro para vocês como é a traqueia. Bem, esse é o assunto da aula de hoje. Quero agradecer aí a presença de vocês até o final dessa nossa aula. E aí nos encontramos ainda essa semana para falar sobre os grupos de animais. Até mais.